bem-vindos a mais um encontro do PDT e do PDL, né? Encontros que a gente tem feito híbridos, tanto presenciais lá na sede, como também de forma online, trazendo conhecimento e expansão, né, de consciência para todos nós. Hoje nós estamos recebendo, né, a Natália. Não vou arriscar falar seu nome, tá, Natália? Porque eu até tentei, mas depois eu passo para você se apresentar e você nos ensina como pronunciar. E a Natália vai trazer um pouquinho para a gente uma expansão, uma vivência, acho que até mais assim, uma vivência e um diálogo sobre um tema que eu vou deixar ela apresentar. Lembre-se que todos são convidados a participar, podem levantar as mãos, fazerem perguntas no chat, tá bom? Então, não é um assim, a gente aqui, vocês aí falando, não, a gente precisa dessa interação, porque a gente aprende na fala do outro. E como vocês, né, já vêm aí com a gente de uma caminhada do programa, nós temos esse livrinho, tá, Natália? Não sei se é do seu conhecimento, que a gente ganha, a gente trabalha lá na Metanoia com ele, chama Oração e Trabalho. Não sei se você já viu, que faz. Não, então depois a gente pode pedir o Marcelo ou a Sandra, porque você está mais pertinho dele. Que é perto, né? Que a gente tem as empresas que estão passando por esses processos metanóicos. O Marlon conhece ele também, não conhece, Marlon? Ele sim. Então já faz um pouquinho parte aí do nosso contexto. E aí, hoje, é preciso sentir, que aqui tem, cada dia tem uma, tipo, uma deliberação. Então, é preciso sentir. Então, eu peço licença a todos para se sentir acolhidos e também peço licença a todos aqueles que algo falar assim, acho que não fez muito sentido para mim. Mas o aprendizado é assim, a gente aprende com coisas que fazem sentido e com coisas que às vezes, né, não fazem sentido. Então, hoje está lá na página 100 e está escrito assim: esteja ao lado para defender e entender, dentro de mim para iluminar, diante para conduzir, atrás para guardar e acima para abençoar. Amém. Senhor, esteja conosco nesse dia. Então, esse aqui foi o Sei da Oração. Então, como alguém já disse aí, excelente dia. Então, para todos nós, um excelente dia. Passo para você, Natália. Olá, bom dia a todas as pessoas que estão aqui com a gente ou que vão nos assistir depois, né, em outro momento. Obrigada, Sara, obrigada, Mari, pela oportunidade. Então, eu estou aqui representando como educadora da Consolidar Diversidade. Acho que vocês já conheceram o Telos, já conheceram a Sandrinha, provavelmente. Eu sou a Natália, vocês podem me chamar de Nath. Eu gosto de fazer sessões em que as pessoas podem, assim, super interagir, trocar. Então, aqui eu vou falando, mas vocês podem comentar. Quando eu passar a compartilhar a tela, eu não consigo mais ver o rostinho de todo mundo. Então, se vocês quiserem falar comigo pelo chat ou só abrir o microfone, não tem problema nenhum. Isso não é uma coisa que me incomoda, pelo contrário, eu gosto dessa troca, tá bom? Eu vou abrir aqui para começar a me apresentar pelo material e também o conteúdo do que a gente vai trabalhar hoje. Vou pedir para as meninas me confirmarem se a tela já está em modo apresentação, tá? Sim, Então tá acho, bom. tá. Então, aqui eu usei essa sopa de letrinhas, né? Aqui a gente fala que é LGBTQIAPN+. Eu vou explicar para vocês direitinho o que é cada uma delas e por que eu coloquei aliados. Porque eu não integro a comunidade LGBTQIAPN+, mas eu me considero uma aliada. E eu vou também explicar para vocês por quê. Então, quando a gente se conscientiza, quando a gente se informa, essa é uma das primeiras maneiras de a gente atuar para construir ambientes que sejam mais seguros e que sejam mais inclusivos, né? Em que todas as pessoas possam ser quem elas são, que elas sejam respeitadas por quem elas são. Então, quem sou eu, né? A Mari falou do meu sobrenome, difícil. O meu sobrenome é Natalia Jankiewicz, que é um sobrenome polonês. Eu sou comunicadora, minha primeira formação é no jornalismo, trabalhei em grandes redações. Depois eu fui fazer uma pós-graduação para estudar a sexualidade humana, porque eu via que era um tema que eu trabalhava numa revista semanal grande e chegavam muitas dúvidas sobre sexualidade.
desde as questões relacionadas à mulher, ao prazer, mas também em relação à identidade e à orientação sexual. E eu via que eu tinha colegas que se especializavam em política, colegas que se especializavam em economia. E eu pensei, por que não falar de algo que é tão importante na nossa vivência individual e na nossa experiência em sociedade, né? Aí depois eu me tornei educadora corporativa pela Consolidar e eu sou também psicanalista. Então, mais recentemente eu me formei como psicanalista e eu sou casada com o Felipe, com quem eu estou há 20 anos, sou mãe da Nina, que tem 6 anos, tá bom? E aí, queria começar esse papo com 4 histórias reais muito rápidas que eu vou contar aqui para vocês, pra gente não ficar aqui num blá 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 de teoria, assim, né? Para que a gente se aproxime. Então, como eu disse para vocês, eu não pertenço a essa comunidade, mas a minha irmã é uma mulher lésbica e ela é casada e elas estão grávidas. Minha sobrinha ou sobrinho vai nascer nos próximos dias. E desde muito pequena, ela foi aquela criança que sofria bullying na escola, porque desde muito, muito, muito pequena mesmo, e quando eu digo pequena, assim, é 5 anos de idade, ela já tinha traços, comportamentos, jeitos que eram diferentes daquilo que se esperava de uma menina, né? Então, eu acompanhei muito de perto na escola esse processo de bullying que ela sofreu, que foi bem intenso. Então, ela era a menina que gostava de cortar o cabelo bem curtinho, chamava-se Joãozinho. Ela era a menina que não usava vestido, que não usava saia, que gostava de futebol e lutava judô e tudo mais. Mas ainda assim, a vivência que eu tinha disso era de fora, né? Então eu via a minha irmã chorando na escola, em casa e tudo mais, excluída e tal. E ainda assim, era uma vivência distante. Certa vez, quando nós já éramos adultas, nós morávamos em São Paulo e a nossa mãe mora em Santos. Então a gente foi até a rodoviária, pegou o metrô, foi até a rodoviária. Era um dia tarde da noite e o ônibus atrasou na rodoviária para descer para Santos. E estava muito frio. E a minha irmã é uma mulher que eu vou explicar para vocês assim, que ela encaixa bem nesse estereótipo, naquilo que as pessoas olham na rua e falam assim, isso é uma mulher lésbica. Ela encaixa nesse estereótipo. Ela é uma mulher alta, ela é uma mulher forte, né? Assim, a roupa mais à vontade e tal. E eu já sou um pouco mais daquilo que as pessoas entendem como uma mulher mais feminina. Bom, então estávamos lá, e nós somos bem diferentes fisicamente. Estávamos sentadas no banco da rodoviária, esfriou, era noite, e eu estava com muito frio, e minha irmã me abraçou, passou o braço em volta de mim, me puxou para perto e começou a esfregar a mão dela no meu braço para me aquecer. E eu com muito frio, e ela, assim, a gente bem juntinha, ela me abraçando e me aquecendo. E de repente passou uma pessoa e falou: Que pouca vergonha! Que baixaria é essa? E eu não entendi nada. Eu demorei para entender que as pessoas estavam achando que nós éramos um casal. Depois passou outra pessoa falando que isso não era coisa de Deus, que a gente ia morrer no inferno. E aquilo foi sendo tão agressivo. E eu olhei para minha irmã, eu já estava chorando, e falei para ela: Então é assim? E ela falou para mim: É. Eu estava absolutamente chocada, porque em nenhuma situação da minha vida, abraçando, beijando, dando um amasso, o que quer que fosse publicamente, eu jamais sofri uma agressão dessa, gratuita. E ela estava absolutamente acostumada com aquela reação. Isso foi de partir meu coração. Foi também de partir meu coração quando, no casamento dela, alguns familiares não compareceram por não concordar com o casamento dela. No meu casamento, estavam todos lá me apoiando. Foi de cortar o coração quando, no casamento civil, ela saiu do cartório muito feliz, entrou no carro com a esposa dela, e dentro do carro delas, num semáforo, foi dar um beijo no trânsito e um motoqueiro começou a chutar o carro delas. Eu jamais vou alcançar o que é isso. Nunca vou saber o que é isso. Mas foi algo que me marcou profundamente, porque eu não estava mais do lado de fora assistindo a uma história. Eu estava ali, fundida com uma mulher também lésbica, ao lado da minha irmã, vivendo uma violência, né? Bom, mais para frente, eu tive um estagiário quando eu trabalhava na Globo,
e um excelente estagiário. É um homem gay. E ele um dia chegou muito abalado para trabalhar, dizendo que ele precisaria pedir demissão, porque haviam descoberto na família dele que ele era um homem gay, haviam expulso ele de casa e ele não teria mais a faculdade paga pela família. Então, sem a faculdade, ele não poderia estagiar. Ele perderia, então, a sua casa, acho que aos 20, 19 ou 20 anos, a sua casa, a sua faculdade, ele estava no final da faculdade de jornalismo, e também o seu emprego, porque sem essa faculdade ele não poderia estagiar no Globo. E foi de partir o coração que um profissional com tanto potencial, tão querido e tão competente, tivesse que passar por essa situação. E eu me lembro que na época a gente se mobilizou, conseguiu se reunir, o RH da empresa falou com a faculdade ajudou a dar uma parte da bolsa, o RH se comprometeu ali a empresa a financiar o restante. Ele foi morar numa república com outras pessoas, com outros amigos. Mas me doeu o coração, porque nunca, em nenhum momento da minha vida, os planos da minha família para mim mudaram, porque se descobriu que eu amava uma pessoa ou outra pessoa. Uma outra história que me aconteceu mais recentemente, no ano passado, eu fui trabalhar como educadora, trabalho como educadora numa empresa grande, e eu estava em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e cheguei lá, a situação era a seguinte: tinha uma pessoa lá, um homem trans, ou seja, uma pessoa que nasceu e foi identificada como uma menina, mas que ao longo da vida se percebeu e se reconheceu como um homem, portanto, um homem trans. A questão era a seguinte: essa pessoa estava sofrendo ali porque tinham dois banheiros, um banheiro das mulheres e um banheiro dos homens. E esse homem trans, ele não entrava no banheiro dos homens porque ele tinha medo. E não entrava no banheiro das mulheres porque não queria constranger as mulheres. Afinal, a figura é de um homem, né? Então, qual era a solução? A solução era passar o turno inteiro sem ir ao banheiro, segurar o xixi. Era num local distante, assim, que não tem nada ao redor, uma parte, como eu posso dizer, rural, tá? Com galpões e tudo mais. E essa pessoa passava o turno inteiro sem ir ao banheiro. E eu fiquei pensando que nunca na minha vida eu precisei me preocupar se eu iria ou não ao banheiro, se eu ia sentir medo ou vergonha de quem estava ali. E essa foi uma situação que a gente teve que conduzir lá dentro para trabalhar com as pessoas e reconhecer porque nem os homens nem as mulheres queriam que esse homem trans usasse o banheiro. E por fim, uma última história também muito recente que eu ouvi de um colega que é psicólogo, era diretor de uma empresa, ele é um homem gay. Ele trabalhava há 20 anos numa empresa. E teve uma viagem de trabalho em que eles precisavam definir os novos, enfim, planejamentos da empresa, então eles resolveram fazer uma imersão. Toda a equipe viajaria para um hotel próximo de São Paulo e eles passariam ali uns dias trabalhando em cima desse projeto. E aí foi dividido para poder economizar, para a empresa economizar e não ter que separar um quarto para cada pessoa. Eles resolveram que cada quarto seria dividido entre duas pessoas. E a divisão que foi feita foi a seguinte: um quarto dos homens, um quarto das mulheres e um quarto para o gay. E quando ele chegou lá, ele não entendeu nada. Por que ele estava num quarto sozinho? E foi questionar o RH, né? Enfim. E aí se descobriu que ninguém ficava à vontade de estar com ele, nem as mulheres e nem os homens. E então ele perguntou: vocês estão achando que por eu ser gay eu vou atacar alguém? Que por eu ser gay eu não vou ter respeito? Eu não vou ter ética? Que ser gay significa safadeza? Vocês trabalham comigo há 20 anos. Isso me pegou também profundamente. Quer dizer, mesmo entre as pessoas com quem a gente tem uma história, uma intimidade, uma cumplicidade, ainda assim o fato de essa pessoa ter uma orientação sexual diferente da hétero, né,
né, da heterossexualidade, isso significa que eu posso estar em risco. Como se um hétero, por exemplo, não pudesse assediar, atacar outra pessoa, apenas alguém, uma pessoa gay. Eu começo contando essas histórias para você, para vocês, como eu disse, porque eu nunca passei por isso. Porque, por acaso, eu estou dentro do que a gente chama de norma social. Ou seja, eu estou dentro daquilo que se espera de uma mulher. Se espera de uma mulher que ela se apaixone e case com um homem. Se espera de uma mulher que ela queira ser mãe. Então, eu estou exatamente nessa caixinha que a sociedade quer que eu esteja. E é por isso que eu nunca passei. Mas isso não significa que eu não possa estar atenta e que eu tenha empatia pelas pessoas que não se encaixam nessa norma. E é por isso que esse tema começou a ser tão me despertar tanta curiosidade, assim, né? Como que é você ter que escolher? Eu tive colegas, né, que ao longo da vida tinham um guarda-roupa para o trabalho, um guarda-roupa hétero, um guarda-roupa de vida, um guarda-roupa em que eles usavam a roupa que eles usam normalmente, na vida pessoal deles, porque no trabalho eles tinham que disfarçar. Ou então, pessoas que passaram anos fingindo que eram casadas com um homem no trabalho e eram casadas com uma mulher, escondendo de happy hour, de festa da firma, de redes sociais, né? Ocultando uma parte de si que é tão importante, né? E aí uma coisa que eu comecei a ouvir muito enquanto eu estudava, me interessava por essa questão, era o seguinte, era esse argumento de que, mas hoje a gente está falando tanto desse negócio, hoje a gente está falando, opa, a gente está falando tanto desse negócio LGBT e tudo mais, antigamente não tinha essas coisas. É que está aparecendo muito na novela, está aparecendo muito no cinema e tal. Agora essa safadeza fica aí à mostra. Antigamente não tinha isso, gente. Será que não tinha mesmo? E aí eu comecei a pesquisar. E eu fui descobrir, por exemplo, que na Grécia Antiga, lá em 460 antes de Cristo, a gente já tinha uma série de pinturas e de imagens que mostravam as relações homossexuais. Para vocês terem ideia, lá no passado, nessa civilização, nessa sociedade, não existia nem esse termo homossexual. Era muito comum que os homens mais velhos fizessem a iniciação dos homens mais novos. Isso era parte daquela cultura. Aqui, num outro contexto, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, tem retratos, tem uma série, um livro de retratos de fotos de soldados. A gente pensa que no ambiente, em ambientes militares, por exemplo, isso não vai acontecer, está longe de ser verdade. Então, em ambientes militares, em que haviam muitos e muitos casais, né, de homens, mas também de mulheres. Ou seja, isso sempre aconteceu, gente. A diferença é que era escondido. A diferença é que você podia morrer com muito mais facilidade, digamos assim, porque ainda hoje as pessoas estão assassinadas, são violentadas ao revelarem ou serem descobertas, né, na sua orientação sexual, mas antigamente era assim, era absolutamente aceito que você prendesse, que você matasse alguém que tivesse uma orientação sexual que não fosse homem ou mulher, tá? Para vocês terem uma ideia, essa imagem aí retrata uma morte na fogueira. Então, essa pintura aconteceu na Alemanha, em Zurique, tá? De 1482. São duas mulheres que são queimadas vivas na fogueira. Isso era uma prática comum quando as pessoas eram encontradas cometendo esse crime, entre aspas, mas era um crime. Então, ao longo da história, as pessoas já passaram por todo tipo de tentativa de cura ou de punição, desde eletrochoque até prisão perpétua, até trabalhos forçados, reeducação comportamental. O que vocês imaginarem já aconteceu para que se tentasse mudar o que as pessoas são.
E o que a gente vê é que, na verdade, não é que as pessoas deixaram de ser, elas passaram a ocultar, a disfarçar aquilo que elas são, porque elas entenderam que era uma forma de sobreviver. Quando eu digo sobreviver, eu não estou dizendo só de viver, respirar, estar vivo. Eu estou dizendo de sobreviver no sentido de suportar a vida. Então, muitas pessoas LGBT+, elas vão... Não é que elas vão ser mortas, mas a família vai expulsar de casa. Ou se não vai expulsar de casa, vai deixar de amar, vai deixar de apoiar. Então, às vezes, é melhor, entre aspas, né? É uma forma de sobreviver você disfarçar que voltou a ser hétero. Isso não existe, gente. Então, voltei a ser hétero. É uma forma de você tentar recuperar esse amor, esse apoio, né? E sobreviver tendo o que você tinha antes de dizer ou de ser descoberto. E ainda hoje, em mais de 60 países do mundo, é crime ser LGBTQIAPN+. Passíveis, inclusive, de prisão mesmo. Mas em 11 deles tem pena de morte. Eu quero mostrar um vídeo para vocês agora, que é da Organização Mundial Mundial da Saúde, não, é da Organização das Nações Unidas da ONU, que vai trazer alguns casos reais de como é que é a vida de uma pessoa LGBT nesses países. Como esse... E eu sei que algumas das pessoas... É um vídeo legendado, e eu sei que algumas das pessoas estão apenas me ouvindo e não lendo. Eu vou pausar esse vídeo para poder ler aos poucos a legenda, tá bom? Практически первая или там вторая. A primeira ou a segunda bala atingiu meu olho, diz o Dmitry, da Rússia. Пуля попала мне сразу в глаз, прямо в глаз. Я сразу же закрыл этот глаз и Ele gritou atrás de mim: "Para onde você tá correndo, bicha?" спрятался за угол. Крикнули: "Куда побежал пидор?" Опыт общения с полицией Minha experiência com a polícia sendo vítima de... навел на ощущение того, что fez perceber que o que aconteceu foi absolutamente sem importância para eles. для них absолютно не важно, что произошло. That age of 16, Pra quem não tá vendo o vídeo, ele ficou cego de um olho. Agora aparece uma mulher. Nessa idade, meu my pai stepfather, who was a pastor, foi um pastor. Ela fala da África do Sul. chased me out of the house because of my lesbian identity. Me expulsou para fora de casa por causa da minha identidade lésbica. I was beaten up with a bottle, repeatedly beaten up and raped. Eu fui espancada. Opa, peraí, que eu vou ter que voltar. Eu fui And espancada raped. e estuprada repetidas vezes. Agora aparece uma outra pessoa que diz: a próxima coisa que aconteceu foi que o juiz me condenou a 6 meses de prisão. Ixi, peraí, gente. или там вторая пуля и побежал пидор. Навел, что произошло. My lesbian identity. I was beaten up with a bottle, repeatedly beaten up and raped. The next thing I know, the judge sentenced me to 3 months imprisonment. These wardens, they actually purposely... Agora está mostrando uma mulher trans da Malásia. Ela diz que prenderam ela por 3 meses, o juiz prendeu, e os guardas pediram para ela propositalmente ficar mostrando os seios para as outras They pessoas. asked me to show my breast in front of all the other inmates from one cell to the other cell. Ils m'ont arrêté, ils m'ont amené en cellule. Eles me prenderam e me trouxeram para a cela. J'ai refusé de répondre à leurs questions. Alors ils ont commencé à me torturer. Ils m'ont fait des choses horribles. Recusar a responder as perguntas. Ele é de Camarões. Eles fizeram coisas horríveis comigo. Pediram para eu me despir e para eu ter o Ils mereceu. m'ont demandé de me déshabiller, de bander pour prouver que je suis un homme. Tout le monde me dit, tout le monde me considère comme... Tratam como um diabo, um demônio. Ixi, gente, desculpa. Perto aqui para Ça me poder... torturer. Ils m'ont fait des choses horribles, de bander. Me dit, tout le monde me considère comme un diable, comme un démon.
I think my parents suspected I was gay, and that was Wednesday. Aqui é um rapaz da Nigéria falando que quando ele descobriram que ele era gay, começaram a levar a médicos e a pastores. They came to, witch doctors and pastors, and until I was 14, they said what was really going on, and I'm like, you're gay, that's what. Quando ele tinha 14 anos, ele perguntou, gente, o que está acontecendo? E aí disseram, você é gay, por isso estão tentando curar você. To cure you. So it was when I was 17 that I actually took this step to tell them this is who I am, and I tive que sair, dizer a eles que é assim que eu sou. Меня уволили с работы сразу. Все мои родственники сказали... Aqui é um outro rapaz, eu não consigo saber de onde ele fala, mas ele diz que ele foi demitido do trabalho e que todos os parentes começaram a Мы не хотим repudiar. тебя знать. То есть никто вообще не захотел даже слушать меня. Being proud and being accepting of yourself is the first way that someone else would be. I actually took this step. То есть никто вообще не захотел... Proud and accepting of him. Someone else would be proud and accepting of. Que se amar é a primeira forma de ter orgulho e aceitar. My husband took him a very long time to accept it. He would say, no, not in my house. Then I sat down with him. I said, this is who she is, so we can't change it. All we have to do is to accept it. Vamos lá, então. Bom, de qual universo a gente está falando, né? Qual minoria é? Porque muitas vezes a gente ouve assim, né? É uma minoria. Sim, é uma minoria, mas só no Brasil a gente está falando de 19 milhões de pessoas adultas. São 12%, e quando a gente olha assim, de fato, é uma minoria, parece muito pouquinho, né? Mas são 19 milhões de pessoas que vão se identificar aí como assexuais, lésbicas, gays, bissexuais ou transgênero. Então, é bastante gente. E o que elas vivem no dia a dia aqui no Brasil? Então, isso a gente trouxe uma ideia do que acontece no mundo, em países em que é crime, inclusive, com pena de morte, tá? Mas aqui no Brasil, mais da metade das pessoas LGBT+, já se mutilaram, quer dizer, já se cortaram, já se machucaram, quase metade já pensou em suicídio. Uma morte violenta a cada 32 horas. Se a gente for falar de pessoas transexuais, elas são 25 vezes mais agredidas sexualmente do que um homem cisgênero. Homem cisgênero é um homem que nasceu ali com um pênis e se identifica do gênero masculino, tá? 38% das empresas, se você diz ou se você de alguma forma expressa a sua orientação sexual, pode não te contratar por causa disso. 35% das pessoas vão dizer que já sofreram uma discriminação velada ou direta no trabalho. E aí, são 6 em cada 10, 61% das pessoas escondem a orientação sexual porque elas têm medo de sofrerem algum tipo de represália, de bullying, mesmo de uma demissão do trabalho. Qual que é a consequência disso? Nessa imagem, essa imagem que algumas pessoas imaginam estão vendo, de vários beliches, é de um abrigo público para pessoas LGBT que foram expulsas de casa. Isso tem acontecido com mais frequência, assim, de abrirem espaços nas grandes capitais, principalmente, porque muitas vezes essas pessoas expulsas que não têm, por exemplo, nenhum tipo de apoio, elas vão entrar em situação, vão passar a morar na rua, vão viver em situação de rua. E aí isso vai levar a uma série de outras questões, né, de, por exemplo, comportamento de risco, que é se envolver com uso de excesso de álcool, alcoolismo, com drogas, numa tentativa mesmo de suportar essa situação, essa violência. Mas, ainda que essas pessoas não sejam expulsas de casa e não cheguem a um extremo desses, né, o que a gente mais vê e o que mais a gente tem de pesquisa? Que essas pessoas vão sofrer muito mais de transtornos de depressão, de transtornos de ansiedade, de problemas de autoestima, né? Vão sofrer muito mais, se envolver muito mais em violência doméstica, né? Em relações abusivas.
abusivas, relações tóxicas, vão ter muito mais alvo de violência física e sexual, ou seja, de serem mesmo espancadas na rua gratuitamente, ou de serem estupradas e abusadas por conhecidos e por desconhecidos. Então, suportar essa discriminação constante em todos os espaços é o que vai fazer com que elas tentem muito mais o suicídio. A gente sabe que o índice de tentativas de suicídio é muito, muito, muito maior entre pessoas LGBT, tá? E aí, o que é importante que a gente lembre é que não é o fato de a pessoa ser lésbica, gay, trans, não é o fato de ela ter nascido, de ser, de amar desta forma que faz com que ela sofra. Não é isso. O que faz com que ela sofra é a discriminação, é o preconceito das outras pessoas, né? Uma pessoa que é LGBT e cresceu numa família e tem um ambiente escolar, um ambiente de trabalho que respeita, não sofre, né? Se ela está dentro desse espaço, ou seja, não é a orientação sexual, não é a identidade dela que vai trazer o sofrimento, mas é o preconceito que ela sofre. Durante muito tempo, é bem recente, uma mudança na Organização Mundial da Saúde, né, que é a organização que vai dizer aí para os médicos, para os pesquisadores, para os profissionais da saúde, que vai dizer para eles o que é doença, o que não é doença, o que foi pesquisado já, o que já se concluiu. E acho que até os anos 70, 1970, ou seja, é bem recente, ainda se usava o termo, nos documentos médicos, ainda se usava o termo homossexualismo. Homossexualismo era sinal de doença. Ismo é sinal de doença. Alcoolismo é uma doença, tá? Então, teve uma mudança grande a partir do momento em que essa grande organização, a OMS, virou e disse assim, gente, nós concluímos que não é doença. Se não é doença, nós não temos que tratar. Não é remédio, não é tratamento de eletrochoque, não é doença, não tem que tratar. Isso é uma condição, é um jeito de a pessoa ser. Ah, mas não é então um transtorno mental que a pessoa, de repente, vai ter que passar por um psicólogo para se curar? Não, nós descobrimos que isso não é um transtorno mental. É um transtorno sexual, tipo uma perversão, um fetiche. Não, não é. Isso é parte de quem a pessoa é. Se chama identidade sexual, tá? Isso foi muito importante, porque é isso. Até o início dos anos 80, eu nasci em 86. Ali no início dos anos 80 ainda, muitas pessoas que eram gays ou que eram lésbicas, trans, eram enviadas por psiquiatras a manicômios para serem tratadas. Ou a terapias de reversão. E quando a gente tem um órgão de saúde tão importante quanto a OMS falando, gente, esquece. Já pesquisamos, reviramos, estudamos tudo no mundo inteiro e concluímos que não é uma doença, não é um transtorno. Então, parem de tentar curar, né? Vamos entender e acolher as pessoas como elas são. Então, tá. Agora a gente entra numa questão que é que toca muito, né, cada um de nós, porque cada um de nós tem uma crença, seja uma crença familiar, da história da sua família, o que você ouviu a sua família dizer que é certo ou errado, tem a ver com a sua crença religiosa, o que a sua doutrina religiosa aceita ou não aceita. Mas se a gente for tirando essas coisas do caminho, vamos olhar para o desconforto que alguns de nós sentem diante de uma pessoa que é diferente, tá bom? Então, quando eu digo assim, quando eu sinto no meu coração, essa pessoa é diferente de mim e por isso ela não é normal, tem uma coisa que está escondida por trás desse pensamento ou desse sentimento, que é assim, eu sou melhor do que você. Então, no fundo, quando eu digo isso não é certo, isso que você faz, então, essa sua religião não é certa,
esse seu jeito de amar outra pessoa do mesmo sexo não é certo, no fundo eu estou dizendo para ela que eu sou o juiz, que eu sei o que é certo. E o certo é o que eu sou, o certo é o que eu acredito. Isso é muito perigoso, porque ele impede que a gente tenha empatia, que a gente acolha e respeite o outro do jeito que ele é, ou seja, na sua diversidade. Quando eu digo que eu sou melhor do que você internamente, você é diferente de mim e eu me sinto melhor do que você porque eu sou heterossexual, eu sou casada com um homem, eu tenho uma filha, então eu sou melhor do que você. Quando eu penso desse jeito, a gente vai agir de algumas formas, aí dependendo da estrutura de cada um de nós. Alguns de nós vão ter dó. Então, se eu sou uma mulher hétero, casada com um homem e tenho uma filha, e eu tenho uma irmã lésbica, eu vou ter dó dela. E aí eu vou tentar salvar ela. Gente, isso é extremamente arrogante, né? Ou então eu vou rejeitar, eu vou falar, não, perto de mim não. Não quero nada diferente de mim aqui perto. Sai daqui, eu não quero ver isso. Ou então, dependendo da minha estrutura e da minha história, eu vou ser violenta. A violência, a manifestação da raiva, ela sempre esconde algum medo. Então, quando eu estou violento com alguém, eu estou com algum medo. Do que eu tenho medo? Né? Toda violência, vou dar um dado para vocês terem isso, acho que mais fácil, mais concreto. Né? O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, tá bom? Nenhum outro país mata tanto um transexual quanto mata no Brasil. E o Brasil é o país que mais consome conteúdo pornográfico com transexuais. Percebem que a conta não bate. Então, quanto mais a violência vem, mais sinal de que tem algo que eu estou negando em mim. E essa sensação também de superioridade em relação ao diferente também pode se traduzir numa forma de cura. Eu vou te curar, né? Vou te curar, eu vou te salvar e tudo mais. Gente, ainda estamos nos colocando, quando a gente fala dessa forma, a gente ainda está dizendo, eu sou melhor do que você. E eu estou dizendo que o outro é anormal porque eu coloquei alguns rótulos nele. Eu acho, porque foi aquilo que me foi dito, foi aquilo que eu aprendi na televisão, foi aquilo que eu tinha uma vizinha que era assim, um vizinho que era assim, ele era gay, ele era safado. Então, todo gay é safado, né? Porque eu tinha uma conhecida no trabalho que, nossa, ela era lésbica e ela era uma traíra, ela não é confiável. Então, toda mulher lésbica não é confiável. Né? Isso são rótulos, são estigmas que a gente cria com base naquilo que a gente ouviu ou que aconteceu uma vez com uma pessoa perto da gente. E a gente pega essa experiência e fala, não, todo mundo é assim, né? Então, essa é a sopa de letrinha LGBTQIAPN+. Vamos com calma, eu vou dividir aqui para a gente ir entendendo com mais calma, mas se vocês tiverem perguntas, pode entrar tanto no chat quanto abrir aí o microfone que a gente vai falando, tá bom? Eu vou abrir todos eles. Então, L, lésbicas, G, gays, B, bissexuais, T, transexuais, transgêneros, travestis, Q, queer, vou explicar tudo. I, intersexo. A, assexuais. P, pansexuais e polissexuais. E N, não binário. E o mais é para incluir aí o que mais puder vir. Para a gente entender o que significa essa sopa de letrinha antes, preciso dar um passo anterior. Eu estou mostrando aí para vocês, quem não está assistindo, tem uma bolachinha, um boneco aí, que é um biscoitinho, e a gente vai separar ele basicamente em 3 pedaços principais. Um é o cérebro, a cabeça, o outro é o coração e o outro são os genitais, tá bom? Então, isso vai formar a nossa identidade sexual. A minha identidade de gênero
significa como é que eu me sinto e como é que eu me vejo. Por isso que está lá no cérebro. É algo que só você pode dizer. Ninguém, não tem exame de sangue, não tem ultrassom, ressonância, não. É algo que está na sua cabeça. Só você pode dizer como você se sente e como você se vê. Dentro dessa identidade de gênero, a gente vai se dividir entre pessoas cisgênero, pessoas cis. Por exemplo, eu sou uma mulher cis. Eu nasci, quando eu nasci, olharam lá e falaram: olha, esse bebê tem uma vulva, uma vagina, então é uma menina. E eu cresci ao longo da minha vida, olhei e falei: nossa, eu me identifico, eu sou mesmo, me sinto, sou uma menina. Então eu sou cisgênero. Da mesma forma, um homem. O menininho, o bebezinho nasceu com pênis, falaram que ele era um menino, ele cresceu e falou: realmente, eu sou um menino, eu sou um homem cisgênero. Transgênero é quando há não bate, sabe assim? Quando tem incompatível. Ou seja, na hora que nasceu, tem ali uma, como se fala, tem uma nomeação, né? O médico fala: olha, o bebê é uma menina. Beleza, tem uma vulva, uma vagina, disseram que é uma menina. Mas ao longo da vida, essa pessoa fala: tem alguma coisa errada. Eu não me sinto, eu não estou uma menina, né? Isso é algo que acontece no seu cérebro. Identidade de gênero, beleza? Orientação sexual, a gente coloca como coração. Também não tem nenhum exame para detectar. Então, a orientação sexual é por quem eu sinto atração. E pode ser uma atração amorosa, pode ser uma atração sexual, tá? Mas por quem eu me atraio? Se eu me atraio por alguém do sexo oposto, eu sou heterossexual. Então, eu casada com um homem heterossexual. E mais, posso ser casada com um homem e ter atração também por mulheres. Daí seria bissexual, tá? Então, o fato de eu estar casada com um homem não significa exclusivamente para todo sempre que eu sou heterossexual. Eu posso ter atração também por mulheres, mas no caso, casei com um homem. Se eu tenho por alguém do mesmo sexo, se eu tenho por uma mulher, então eu sou homossexual. Pelos dois, bissexual. Nem vou avançar tanto, vou parar por aqui. Sexo biológico. O que é o sexo biológico? É o genital, e não é só o genital que você vê ali, né? Pênis e vulva, vagina, mas é também um conjunto de órgãos. Então, útero é também um conjunto de cromossomos, de hormônios, né? O que atua? Isso sim, você vai conseguir ver, você vai conseguir ter exame de sangue, você vai conseguir fazer um ultrassom e vai descobrir qual é o sexo biológico dessa criança, desse bebê, beleza? E aí sim, macho ou fêmea, tá? O que é a expressão de gênero? É como eu me visto e como eu ajo. Então, por exemplo, eu posso ser uma mulher, ter uma identidade de gênero, tá? Como eu me sinto, como eu me vejo. Eu sou uma mulher cisgênero, eu me atraio por homens, sou heterossexual. Eu, no meu sexo biológico, tenho útero, tenho ovário, tenho vulva, tenho vagina, mas digamos que a forma como eu me visto e como eu falo e como eu ajo é uma forma tida como masculina. Significa que eu sou lésbica? Não, é só o meu jeito de me expressar. Então, digamos, para ser bem caricata, se eu chego aqui com uma roupona, um moletomzão bem largo, cabelo todo bagunçado, um boné, tal, não sei o que, vocês podem olhar e falar: nossa, tá meio desleixada para uma mulher, né? Isso é que se chama expressão de gênero, tá bom? Tem alguém querendo falar? Pode abrir, acho que tem algum E. Elisângela levantou a mãozinha, gostaria de falar alguma coisa? Tem que abrir, Elisângela. Clica no microfone, por favor. Será que ela apertou sem querer? Não, agora foi. Pode falar, Elisângela. Não, né? Não sai seu som. Elisângela, não tá saindo o som. Você quer ligar a câmera? Não sei se é isso, né? Enfim, vamos seguir, Nath. Qualquer coisa ela manda no chat também. Tá joia, tá joia. Então, vamos em frente. Ah, foi.
Ah, a gente tá vendo você, mas não tá saindo o seu som. Eu vejo sua boca mexer, mas não sai seu som. Elisângela, eu acho que o áudio pode estar com problema. É, pode ser. Fala, tenta mais pertinho, só pra gente ver, Elisângela. Você tá com o fone ligado? Você tá de fone? Não, só o Não. celular? É porque o fone também é uma das coisas que atrapalha. É, Você consegue mandar no chat pra gente ou não? Vai tentar. Então, combinado. bom. Manda que a gente lê aqui pra você, tá bom? Obrigada. Então, gente, destrinchando mais um tiquinho. Olha só olha só quando começa o enrosco aqui, tá? Vou voltar aqui mais uma vez para vocês olharem. Então, olha que texto biológico, eu estou falando de órgãos, hormônios e cromossomos, né? De nascimento. Mas nem sempre a gente nasce simplesmente com um pênis ou simplesmente com uma vulva, tudo assim, bem definidinho. Às vezes, vai acontecer o que hoje a gente chama de intersexo, que antigamente se usava o nome de hermafrodita, tá bom? Então, você pode ter uma pessoa que vai nascer com um pênis, mas que todo mundo, né? Nasceu com um pênis, aí o médico fala: ah, parabéns, é um menino, família, chegou aí o menino. Mais para frente se descobre num exame, por exemplo, que esse pênis vinha também com útero e ovários. E aí, é um menino ou é uma menina? Começa a ficar confuso, né? Isso é o que a gente vai chamar de intersexo. Você tem alguns genitais, por exemplo, que os médicos olham, eles não sabem dizer se aquilo é um pênis ou se aquilo é uma vulva. E aí eles decidem: ah, eu acho que é uma vulva. Mas todo o hormônio depois, toda a estrutura interna não visível vai dizer que não era ali uma vulva exatamente, era um pênis em desenvolvimento atrasado. Então, intersexo ou hermafrodita, como o exemplo que eu trouxe aqui dessa youtuber, é mais comum pessoas intersexo do que pessoas ruivas. Existem mais pessoas intersexo no mundo do que pessoas ruivas. Só que você não sabe, você com certeza trabalha e convive com pessoas intersexo. Só que você não sabe porque isso é algo que está escondido, né? Num lugar íntimo. Então, não é binário, não é só macho e fêmea, só pênis e vulva. Algumas pessoas vão nascer com uma estrutura mais complexa, que não vai conseguir ser definida de um jeito ou de outro, tá bom? A gente tem vários casos aqui, me lembrei agora da Edi Nancy, né, que é aquela lutadora de judô, que também muitas vezes alguns atletas vão descobrir em grandes competições que, por exemplo, passaram a vida inteira com um genital ali, tipo, um pênis, mas aí a hora que vai fazer testes hormonais e tudo mais, ali tá dando que seria compatível a uma mulher e se apresenta um homem, tá? Então, na identidade de gênero, que seria, né, homem ou mulher, cisgênero, e quando tem uma incompatibilidade, uma incongruência, algo que não encaixa, a gente vai dizer que é transgênero. Trouxe como exemplo o Tami Miranda, que eu acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, até porque fez a sua transição publicamente, né? Então, o que é isso? A pessoa escolheu virar mulher, escolheu virar homem e tal? Como que funciona isso? As pessoas trans, como eu disse para vocês, não é de uma hora para outra, né? Muitas vezes é algo que ela percebe a vida inteira, percebeu a vida inteira, mas escondeu para sobreviver. Escondeu para ter o amor, o afeto da família, porque tinha medo de que profissionalmente fosse prejudicada. Então foi levando, foi empurrando com a barriga. Vocês vão ver daqui a pouco para frente, eu vou contar a história de uma pessoa que trabalhou comigo. Então, que escondeu a vida inteira, que sofreu a vida inteira, que se medicava, que se mutilava e tudo mais, e em um dado momento a pessoa falou: não dá, ou eu vou me matar, ou eu vou assumir quem eu sou, né? E vou bancar as consequências disso, ainda que eu perca minha família, ainda que eu perca meus amigos, ainda que eu perca meu trabalho, eu vou bancar quem eu sou. E aí, nesse caso, do Tami Miranda, então, foi uma pessoa que nasceu com uma vulva, uma vagina, uma estrutura de útero e ovário, mas que sempre se sentiu
com homem, né? E em um dado momento faz, então, o que a gente chama de transição. E significa que a pessoa precisa fazer, por exemplo, uma cirurgia, precisa colocar um pênis, tirar um pênis para ser considerado trans? Não, nada disso. A pessoa não precisa fazer nenhuma mudança no corpo se ela não quiser. E ainda assim, ela se intitular, colocar sua identidade como trans, tá bom? Então, se nasci e fui tida de um gênero e me identifico com ele. Trans, nasci e fui tido como de um gênero e não me identifico com ele. Tem uma incongruência. Eu sou uma pessoa trans. Orientação sexual. Ela também não é tão simples assim, do tipo, sou hétero ou sou gay, lésbica. Então, a gente diz que tem uma escala. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês, para provocar vocês um pouquinho. Que é assim, ó. Vamos pensar no João. O João é um homem de 60 anos que mora no interior do Piauí. E o João tem uma família com 6 filhos. E o João nunca ficou com outro homem na vida inteira dele. Ele tem uma família que é bastante religiosa, ele também é bastante religioso. Só que o João sente no coração dele muita atração por outros homens. Muita atração. Ele passou a vida inteira reprimindo a vontade que ele tinha de se relacionar com outro homem. E aí, o João é hétero ou o João é gay? O que vocês acham? Quero ouvir vocês. O João é um homem de 60 anos do interior do Piauí, religioso, que tem uma família com 6 filhos. Nunca ficou com outro homem, mas sempre sentiu atração. O João é gay ou ele é hétero? Ou ele é bi? O que vocês acham? Eita, ninguém vai arriscar? Mandaram no chat. Mandaram? Me fala. O Marlon falou que acredita que ele seja gay. Só o Marlon? A Elisângela, hétero. Muito bom. Eu acredito que ele seja bi. Muito bom. Então, gente, o João, ou ele é bi, ou ele é gay. Hétero, ele não é. Porque você pode passar a sua vida inteira... Vou trazer ainda para um negócio mais difícil aqui, tá bom? Uma pessoa que nasceu, cresceu e nunca teve relações sexuais e vai morrer sem ter relações sexuais, vai morrer virgem, tá bom? Pode falar, Marlon. Eu vou falar uma experiência própria. Marlon, tá sem áudio. Sem áudio? Menina, Não, será que você... Tá baixo. Tá baixo, Marlon. Aumenta, por favor. Ou fala mais perto do computador. Não tem problema. Tá escutando? Assim, estamos, mas tá baixo. Você tá com fone aí, não? Tô no computador esses dias. Tá com problema esses dias. Não. Vem cá na sala aqui do seu lado, então. Ele vai vir aqui, gente. Ele tá do meu lado aqui. Tá escutando? Tá. Tá bom. muito baixo, Marlon. Pode seguir aí que eu vou ir, então. Tá bom. Vamos seguir, Nath. Depois ele aparece aqui. Tá bom, tá bom. Então, gente, o que é importante vocês saberem? Vamos imaginar uma pessoa que nasceu e morreu virgem, nunca deu um beijo na boca, nunca teve uma relação sexual. Isso não faz diferença para a orientação sexual dela, porque lembra, a orientação não tem a ver com as experiências que eu vivi necessariamente, ela tem a ver com o meu coração, o que eu sinto, por quem eu me atraio, percebe? Então, ainda que o João tenha passado a vida inteira dele casado, com todos esses filhos, sem nunca ter ficado com outro homem, o fato de ele desejar, ter tesão, tudo isso já mostra que ele tem uma orientação que também se atrai por homens. Pode ser que ele seja enrustido, entre muitas aspas,
né? Ou pode ser que ele também goste de mulheres. Mas é perfeitamente possível que um homem se case, tenha vários filhos, tenha relações sexuais, não tenha desejo por mulheres, né? Ele consegue ali, quando ele tá na fantasia dele, fecha o olho dele e vai pra intimidade, ele pensa em outro homem, daí ele consegue fazer o que ele tem que fazer e fazer filho, percebe? Ou seja, a orientação sexual, ela tá muito mais ligada a por quem eu me atraio. E a gente diz que, assim, não, por exemplo, vou fazer uma outra provocação. Uma pessoa que uma pessoa que é, peraí, deixa eu ver. Uma pessoa que sempre se relacionou com mulheres, uma mulher que sempre se relacionou com mulheres, uma mulher lésbica, tá bom? E daí uma vez ela foi numa balada e ela ficou com um homem. Essa mulher é hétero, bi, o que vocês acham? Ninguém arrisca mais, né? Já ficou muito complicado. Pediram para repetir, Natália, a pergunta. Tá bom, tá bom. Então, uma mulher que sempre ficou com outras mulheres. Sempre foi lésbica. E daí um dia ela foi pra balada e ela tava muito carente, e aí um cara deu em cima dela e ela beijou o cara. O que vocês acham? Isso faz dela uma mulher bi? Faz dela uma mulher hétero ou ela continua sendo lésbica? Assim, eu acredito que ela continua sendo lésbica. Alguém discorda da Sara? A Lucimar falou que ela é bi. A Elisângela falou que acha que ela é lésbica também. Uhum. Então, gente, a atração, de novo, a gente tem que olhar para a atração. Eu preciso sentar com essa mulher e perguntar para ela, e aí? Ela fala, meu Deus, não, o que eu fiz? Nossa, não tinha nada a ver, detestei, foi horrível. Ou pode ser que ela pegue e fale assim, nossa, caramba, acho que eu gosto de homem também, viu? Nunca tinha ficado com homem, acho que eu gosto de homem também. Depende de como a pessoa se sentiu, o que essa experiência significou para ela, né? O que se vai mobilizar ela a querer mais ou não. Bom, aí então, qual que é a diferença entre ser bissexual, poli ou pansexual? Bissexual, me interessa por homem e mulher, tá bom? Bi, 2. Polissexual, me interesso por homem, por mulher e me interesso, por exemplo, por pessoas trans, travestis. Travestis, vai. Ou não binárias, quer dizer, que não quer se definir nem como homem, nem como mulher. Pansexual, assim, me interesso por todo mundo, me interesso por pessoas. O que significa ser assexual ou demissexual? Assexual é uma pessoa que não sente atração sexual ou romântica por ninguém. Então, assim, não tenho vontade, não penso em sexo, não tenho vontade de me casar, de namorar e parará. Ou então, eu tenho, desde que seja, por exemplo, uma pessoa demissexual é uma pessoa que só consegue ter relações sexuais se houver algum tipo de envolvimento amoroso, romântico. Do tipo, eu não consigo sair assim e transar com qualquer pessoa. Eu preciso gostar da pessoa, eu preciso amar essa pessoa, né? Isso a gente vai dizer que é uma pessoa demissexual. E assexual são pessoas que realmente não têm nenhum interesse mesmo, assim. Não é algo que elas sentem necessidade, nem de sozinhas, nem com outras pessoas. Que você pode ter alguém, por exemplo, que não tem relações sexuais com outras pessoas, mas que resolve isso sozinha, né? Se toca e sente satisfação, sente prazer. Então, alguns vieses aí que a gente tem inconscientes em relação a essas letrinhas, tá? É muito comum que quando você diga um homem gay, as pessoas imaginem imediatamente esse personagem da novela que é bem caricato, que é bem jeito de, sei lá, aquela coisa de o meu cabeleireiro, né? O figurinista, o estilista, e acha que o homem gay vai ser sempre assim. Aquilo que se diz de afetado, né? Quando a gente fala uma mulher lésbica, as pessoas imediatamente imaginam uma mulher assim, que é um pouco mais carrancuda, que tá com roupas largas, tatuagens e tal.
E quando a gente fala de uma pessoa trans, uma mulher trans, vai imaginar uma travesti, garota de programa, prostituição, e vai remeter imediatamente a isso. Então, eu quero mostrar para vocês outras versões reais, tá? Esses dois primeiros homens são homens gays, publicamente, falam da sua sexualidade publicamente. Então, são homens 60, um deles é do Banco do Brasil, um diretor de financeiro do Banco do Brasil, o outro é diretor do Citibank, então que são empresas, né, bancos, lugares em que você precisa ter muito essa coisa dessa autoridade, dessa credibilidade e tudo mais. Um deles oriental, para quem não está vendo, são dois homens publicamente gays, de terno, né, com essa postura mais tida como homem, macho, executivo, né? A Renata Afonso, ela é o nome mais importante da CNN, é uma mulher lésbica. E aqui ao lado tem a Márcia Rocha, com quem eu trabalhei, que é uma travesti, empresária e advogada, conselheira da OAB. A Márcia, eu quero contar para vocês, foi casada. Então, a Márcia, antes de fazer a transição, era um homem empresário, casado com uma mulher e com uma filha, né, adolescente. E vivia uma vida dupla, né? Então, assim, vivia indo para hotel com uma mala para poder se trocar, se vestir e se sentir mulher, né? E é uma pessoa, assim, com uma condição financeira muito boa, com uma condição intelectual muito, muito, muito boa, e que diz, né, ela não diz que ela é uma mulher trans, ela diz que ela é uma travesti, justamente porque ela quer que as pessoas parem de achar que travestis são apenas ligadas à prostituição, né? Então, ela fala, eu estou muito bem resolvida com o meu corpo, eu não sinto necessidade de fazer uma cirurgia para tirar o pênis, né, para fazer a redesignação sexual, e estou muito bem resolvida com esse corpo do jeito que ele está hoje. E é uma pessoa, assim, muito inteligente, excepcional, e que faz com que a gente realmente rompa com o estigma do que é uma travesti. Aí quero dar alguns exemplos para vocês que eu fui aprendendo também ao longo do caminho, daquilo que a gente nem acha que é violência, mas é, e que a gente fala e ouve o tempo inteiro, né, nos lugares. Então, por exemplo, dizer opção sexual não é algo que a gente fala uma orientação sexual, porque não foi algo que a pessoa simplesmente um dia acordou e escolheu ser. É algo que é parte da história, da estrutura, né, da vida dessa pessoa. Então, não é uma escolha, escolhi ser homem, escolhi ser mulher, é algo que ela é, né? Assim como você não escolhe ser uma pessoa negra, você é. Assim como você você não escolhe a família que você teve, você nasceu nessa família, você é daquela família, né? Homossexualismo, já expliquei para vocês. Aí, outras coisas que a gente fala super assim, sem nenhuma maldade, mas que não são legais, tá, gente? Isso eu também aprendi, porque eu já falei algumas dessas coisas e fui recebendo toques de que isso não era legal, então eu aprendi. Coisas assim, ó, gay, nossa, nem parece. Que desperdício. Um homem lindo desse, gay, né? Eu tô dizendo desperdício, por que eu tô dizendo desperdício? Eu tô dizendo que ser hétero é melhor. Então, de novo, a gente está colocando num lugar de superioridade. E outro, gay nem parece, assim, por quê? Tem cara de gay? Eu acabei de mostrar para vocês dois homens que não têm cara de gay, certo? Então, agora inventou que é trans. Gente, ninguém inventa que é trans. Alguém finalmente percebe, alguém finalmente comunica que é trans, né? Revela, mas não inventa. Inventa, parece que a pessoa está mentindo, que ela está construindo uma história. Perguntar coisas do tipo, mas você tem pênis? Ou deixa eu ver o seu documento. Isso é extremamente invasivo. Extremamente invasivo. Outra coisa, sapatão, você nunca pegou um homem de verdade. Gente, nunca, jamais, né?
Primeiro que aqui nessa frase, por exemplo, nunca pegou um homem de verdade, está dizendo que o homem ele é melhor do que uma outra mulher nessa situação, né? Ou seja, ele sabe fazer melhor, ele sabe dar mais prazer e etc. O que, bom, as estatísticas, eu trabalho com sexualidade, a estatística vai dizer que está longe disso, né? Então, precisa se vestir. Tudo bem você ser gay, tudo bem você ser lésbica, mas precisa se vestir desse jeito, precisa falar assim, precisa agir assim, né? Quer dizer, ainda são formas de eu tolher essa pessoa, de eu dizer para ela, vem cá, entra nessa caixa aqui. Eu estou precisando que você entre nessa caixa. Você já está dizendo para mim que é gay, que é lésbica, né? Mas dá para você pelo menos cumprir com essa regrinha aqui, né? Então, isso não é legal. Ou então dizer, você tem um colega de trabalho, isso é bem comum, e aí a pessoa fala assim, se você fosse meu filho, eu dava uma surra para você parar com essa viadagem, né? Gente, não, isso é muito violento, tá? Importante dizer para vocês também que hoje, né, a discriminação em relação às pessoas LGBTs, ela entra aí na lei desde 2019 pelo Supremo Tribunal Federal, ele enquadrou que a discriminação contra pessoas LGBTs vai entrar dentro da lei antirracismo, enquanto se elabora uma lei específica. Então, ela entra com uma pena, né, de 1 a 5 anos de reclusão, de prisão, mais multa. Quais são os exemplos que poderiam ser interpretados pela legislação que a gente tem hoje como uma discriminação, tá, a essa população? Piadas e comentários ofensivos, como alguns dos que eu mostrei para vocês agora. O que é desigualdade de oportunidade? É quando se percebe que, por exemplo, essa pessoa, vamos supor, essa pessoa está atingindo as metas iguais às demais, mas ela não ganha o bônus. Mas por que ela não ganha o bônus? Está todo mundo ganhando, está todo mundo recebendo, atingindo a mesma meta e recebendo a mesma premiação, a mesma recompensa, né? Então, se houver alguma sombra de dúvida de que isso pode ser por conta da identidade de gênero, da orientação sexual dessa pessoa, pode ser interpretado sim como uma discriminação. Assédio moral ou exclusão. Então, as pessoas não estão falando com ela ou ele, enfim, almoça sozinho, ou essa pessoa tem uma cobrança muito maior em cima dela, são cobranças que são humilhantes, ou que são violentas de alguma forma, tá? Outra coisa que é considerado discriminação, recusar o nome social. Então, a pessoa tem lá no documento que se chama João no documento, mas ela quer ser chamada de Márcia. Se você fica chamando ela de João, isso já tem precedentes, né? Favoráveis. Pode sim entrar como discriminação. E aqui também entra, gente, recusar a identidade de gênero. Lembra da história do banheiro que eu falei para vocês? Se você tem dois banheiros, e você tem um homem trans, ele vai entrar, ele tem o direito de entrar no banheiro de homem, tá bom? Não tem que ter um terceiro banheiro, porque acaba sendo uma saída que as pessoas encontram de fato para que não haja constrangimentos, digamos, para ninguém, né? Mas, por lei, o banheiro que a pessoa pode usar é aquele do gênero com o qual ela se identifica. Então, se ele está dizendo que é um homem trans, ele tem direito a usar o banheiro masculino, tá? Não, nem vou entrar nessa polêmica aqui, eu estou indo pelo que é a lei, tá? E, por fim, se há algum tipo de demissão discriminatória. Então, se consegue perceber que não havia nenhuma razão, de fato, concreta para que essa pessoa fosse demitida, a não ser aí essa suspeita de que fosse pela orientação e pela identidade dessa pessoa. Daí, o que é a segurança psicológica? Ou seja, você ter um ambiente bacana para todo mundo de qualquer identidade sexual trabalhar, o que isso vai trazer, né? Os benefícios não são só para a pessoa, não é só a pessoa que está mais feliz trabalhando. O benefício é para toda a equipe e para a empresa e para dinheiro mesmo, para lucro, para resultado, tá? Porque quando uma pessoa não precisa ter uma vida dupla e ficar disfarçando quem ela libera mais energia para que ela possa fazer as coisas em prol dos resultados, do trabalho dela, né? Sabe quando você está por exemplo, acho que as mulheres
quem usa salto alto, enfim, vai se identificar. Sabe que você tá com um sapato, não só salto alto, mas você tá com um sapato que tá te apertando, que tá te incomodando, você tá num evento, você tá num lugar. Às vezes a pessoa tá conversando com você e você já tá assim pensando, gente, eu preciso tirar esse sapato, tá muito apertado, tá me incomodando muito. E falando com a pessoa, mas aí assim, aham. E em outro lugar, com a cabeça em outro lugar. Isso é como as pessoas dizem que se sentem quando elas precisam disfarçar a identidade delas, né? Elas estão o tempo todo, tipo assim, ai meu Deus, será que o que eu falei, a gíria que eu soltei, a minha voz saiu muito fina, o jeito como eu gesticulei, será que perceberam que eu sou gay? Gasta muita energia. Aí então a pessoa, sendo autêntica, consegue se expressar melhor, ela consegue assumir mais riscos e ser mais criativa. Ela produz com mais foco, gera mais resultado e ela tem mais engajamento, porque ela sente que ali acolheram, pertenceram. Eu ouvi uma vez uma pessoa numa empresa para a qual eu trabalho que disse assim: eu não tenho vontade de voltar para minha casa, porque aqui eu sinto que eu sou respeitado e acolhido e amado 100% como eu sou. E quando eu volto para minha casa, eu recebo ódio e rejeição, né? Então, assim, quanto que essa pessoa dava para a empresa ali em retribuição todo o respeito e o afeto que ela recebia da empresa e dos colegas, né? Como que a gente pode começar a pensar, né, em ter espaços mais seguros? Primeiro, demonstrando interesse pela história, né, do outro. Então, assim, como que é para você? Como que é para tua família? Como que é para tua religião? Então, assim, ter a curiosidade, porque quando a gente tem curiosidade pela história do outro, a gente começa a construir empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Não se omitir quando você presencia algum tipo de violência, de discriminação, seja denunciando, seja acolhendo a pessoa que foi vítima dessa discriminação, seja, por exemplo, você estando num ambiente em que alguém vira e fala assim, só esse viado para dar essa ideia mesmo, né? Você vira e fala, opa, peraí, aqui dentro a gente não aceita esse tipo de fala, de comportamento, né? Isso é uma forma de se posicionar e de ser aliado, de defender essa pessoa. Então, parar de ficar fazendo piadinha, de opinar, né? Ficar opinando sobre a identidade da pessoa. Eu acho que você devia ler um livro tal, que você vai mudar de ideia. Eu acho que você deveria ir lá com o meu pastor. Gente, essas opiniões, quando não solicitadas, elas são muito violentas. E elas podem, inclusive, entrar como uma discriminação por lei, tá bom? E aí, isso tem consequências legais mesmo. E aí, aqui não se trata, gente, de vocês... não é uma questão de vocês acharem legal, de vocês concordarem. Cada um pode ter a sua crença. E dentro da sua crença, então, se você tem determinada crença e você acredita que isso não é legal, que isso é feio, que isso vai ter consequências, então você pode agir de acordo com a sua crença, né? Para que você não, dentro da sua crença, não sofra determinadas consequências e punições e tudo mais. Mas o outro, ele tem outra crença, ele tem outra história, ele tem outra vivência. Então, tanto quanto não é legal que essa pessoa queira forçar você, não é legal que você force a outra pessoa a ser o que ela não é, né? Então, o que a gente fala é que não é sobre concordar, mas é entender que respeito é inegociável, né? Então, assim, respeito não está em negociação. Você pode não querer ser amiga da pessoa, bom, enfim, cada um está no seu direito. Agora, respeito é inegociável. Vou mostrar um vídeo para vocês agora de uma campanha que foi premiada e que mostra o quanto que para uma pessoa LGBT perceber que o outro apoia a sua, né, a orientação e respeita a orientação sexual e a identidade sexual de todo mundo, o quanto que isso faz diferença, né? Para mim tá travado, para vocês tá travado? Deixa eu tentar voltar aqui, peraí. Travou mesmo, Nath. Peraí, deixa eu ver. O estranho foi que... Mas eu travei ou não? Só a imagem? Tá parado na imagem do
do cara olhando pro metrô. Não, e o estranho é que eu também não tô conseguindo voltar. Deixa eu ver se agora vai, peraí. Então, gente, eu queria finalizar aqui com vocês dizendo que a identidade sexual ela não vai definir o caráter nem a competência de uma pessoa, né? Ela é uma forma de amar e é uma forma de se expressar. E quando a gente associa, né, e traz essas coisas do tipo que ser gay, ser lésbico, ser LGBT, ser trans, ser travesti, isso aqui, que isso é promiscuidade, é safadeza, né? Geralmente o que as pessoas mais associam é a safadeza. E que eu fico pensando assim, gente, vocês conhecem heterossexuais que são corruptos? Vocês conhecem heterossexuais que são infiéis? Vocês conhecem heterossexuais que, enfim, são safados, são sacanas, né? Ou seja, o caráter de uma pessoa não está ligado à orientação sexual dela. Porque se fosse assim, os héteros seriam todos alecrins dourados, né? Nós héteros seríamos, assim, pessoas perfeitas, sempre muito éticas, muito transparentes. A gente sabe que não é o que acontece. Então, isso tem a ver com outra coisa. A identidade sexual vai dizer apenas como é que essa pessoa se expressa e como é que ela ama. Apenas isso. Então, queria agradecer a vocês e abrir. Acho que a gente tem um tempo aí para algumas perguntas ou alguns comentários. Vou abrir, descompartilhar aqui, tá bom? Para voltar a ver a carinha de vocês. Voltei. Deixa eu ver o chat aqui agora. Abre aí, pessoal, as câmeras um pouquinho agora. Que a gente consegue, quem puder, lógico, né? Ô, Sara, a Elisângela conseguiu aquela hora que foi falando algumas coisas, eu me perdi no chat. Ela conseguiu escrever? Conseguiu mandar pergunta? Sim. Quer ver? Peraí. Só para a gente retomar, né, o que ela tinha. Ela fez um comentário, ela falou assim, eu acho que independente do sexo, somos todos pessoas maravilhosas. Uhum. A Pode Nelma... falar, né? Isso. Então, em relação a esse último vídeo, é incrível como que deu para perceber o sentimento de desespero das pessoas e automaticamente mudando para a minha impressão foi para um alívio, né? Porque isso quer dizer, isso comprova o quanto o medo é real e o quanto o medo está presente na vida dessas pessoas. E eu gostei muito, Natália, quando você falou em aliados,
porque realmente, às vezes, quando a gente está do lado de cá e a gente quer ajudar ou defender, as pessoas interpretam errado, né? E essa palavra aliado, ela realmente me define hoje, porque apesar de ser hétero, eu não concordo com as atitudes que ocorrem, que às vezes a gente presencia, é uma fala bem velada, sabe? As pessoas às vezes atacam, não querendo atacar, digamos assim, mas a gente sabe que fere o outro. Então, eu vou adotar essa palavra de aliado, porque eu me representou dessa forma. E precisamos de mais aliados nessa causa, porque não é uma causa só da minoria, né, como são chamados, é uma causa de todo mundo, de toda a sociedade. Precisamos entender que é uma realidade da pessoa e precisamos respeitar isso. Então, oi. Muito bom, não, muito bom. É isso aí, gostei muito dos vídeos, da palestra, então foi maravilhoso, esclareceu bastante. Obrigada. Obrigada, né? Você sabe que eu lembrei aqui, enquanto você falava, né, que na faculdade eu tinha uma amiga lésbica que tinha características, assim, de quase homem trans, assim, sabe? Ela era bem masculina. Assim. Eu andava com ela e as pessoas começaram a falar que a gente tinha alguma coisa, né? E porque eu estava sempre defendendo, porque eu estava sempre com ela e tal. E ela chegou para mim e falou assim, ela falou o seguinte, Natália, estão falando muito, tá tudo bem se você quiser se afastar. E eu olhei, pensei e falei, o fato de falarem ou não falarem não muda a minha sexualidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei por quem eu me atraio. E se vão falar ou não falar, falam tanta coisa da gente já, né? A gente dando motivo ou não dando motivo, vão falar tanto, né? Eu vou deixar de ter o apoio, que era um apoio fundamental. Essa pessoa em específico tinha sido expulsa de casa. Ela foi expulsa de casa, ela não tinha mais contato com a família. Eu falei, eu vou abandonar essa pessoa, que é uma pessoa tão querida, com tanto potencial, por medo do que vão falar de mim, eu tô segura do que eu sou. Né? Assim, eu vou ter mais um abandono para ela. Então, eu acho que a gente não tem ideia, e é engraçado, assim, né? Ela hoje é uma mulher, ela que se casou, teve filhos e tudo mais, tá super bem na profissão e tal, mas e ela fala assim, caramba, você foi um apoio para mim que fez com que eu não desistisse, sabe? Porque as pessoas, elas literalmente desistem, gente. Elas desistem da faculdade, elas desistem do trabalho, elas desistem de viver. Eu tenho 3 amigos que se suicidaram de diferentes formas. E é muito triste você ver pessoas jovens, competentes, queridas, e que não aguentaram, não deram conta, né? Porque é uma violência velada, porque é isso que você fala. Às vezes, não é aquela violência, eu digo que é mais fácil, embora seja terrível, se alguém vem te dar um soco na sua cara, é nítido, você tem como se defender, você tem como ir numa delegacia. Quando é aquela coisa pequenininha que vem todo dia aqui, que vem todo dia, né? Ninguém fala com você, viram as costas para você, né? Ou, enfim, é aquela coisa velada. É mais difícil de você conseguir tornar isso concreto, né? Então, assim, o quanto que a gente pode ser apoio e usar a segurança que a gente tem, a voz que a gente tem, o privilégio que a gente tem para falar, né? Eu me lembro que na época eu falei com meu marido, eu falei, olha, estão dizendo que eu estou tendo um caso com a Mônica. Meu marido riu e falou assim, deixa dizerem, né? Deixa dizerem, e daí? Então, assim, é a gente ter essa segurança, né? Eu não sei se o... É Cleiton? Ah, não era. É o Era Marlon, com mas ele. só que a Andréia, antes do Marlon, deixa só a Andréia Moreira falar, aí eu passo para você, Marlon, tá Claro, bom? tem alguém aqui Andréia, que não? abre para mim, por favor, o microfone. Isso, abriu. Bom dia, meu nome é Andréia Moreira, eu sou da EMEI Diamante. Oi, Andréia. Tudo bem? Eu tenho Tudo na bom? família filho caçula, ele é gay. E
que mais dói na gente é quando é rejeitado pela família, pelos próprios irmãos, sabe? Isso é muito doloroso e eu tenho medo do que possa acontecer com meu filho. Quando ele sai, eu fico preocupada, ele tem 19 anos. Eu fico muito preocupada com ele, sabe? E essa palestra foi ótima para mim. Se tiver vídeo, eu gostaria que vocês enviassem para mim enviar na família, para poder ver se abre um pouquinho a mente, sabe? Dos irmãos. Andréia, Oi. ter uma mãe que ama e acolhe é a melhor proteção, é a melhor vacina que qualquer pessoa LGBT pode ter para enfrentar o mundo lá fora. Ter para onde voltar, ter um colo para onde voltar, é a maior proteção. Porque o mais duro é quando esse colo deixa de existir, porque aí você toma uma porrada lá de fora e não tem para onde voltar. Né? Então, assim, ter colo, ser o porto seguro do seu filho, sempre vai ser a coisa mais valiosa e importante que você poderá fazer por ele. Sempre. Sempre. Né? Então, assim, ter você, saber que... Porque tem uma coisa muito importante que é, assim, às vezes, a coisa que mais vem é, assim, é o medo de perder o amor. Né? Então, eles falam assim, eu decepcionei a minha mãe. Eu decepcionei o meu pai. Ele não vai mais me amar. Isso vem no discurso como a coisa mais dolorosa. Não é perder, às vezes, ser expulso de casa, tudo mais. A coisa mais dolorosa é a pessoa saber, né, assim, ou imaginar que eu não amo mais você, você não é mais o meu filho, você não é mais a minha filha. Quando essa violência vem de dentro de casa, a pessoa tá com muito menos blindagem para enfrentar o mundo lá fora. Né? Então, assim, que bonito você poder dar conta da identidade do seu filho. Gente, eu convido todo mundo de uma forma simbólica, Andréia, te abraçar. Abre os braços assim, Andréia. Abre os braços. E todo mundo abre aí também, gente. Aí agora todo mundo abraça a Andréia. Isso, abraço maior. Abraça ela bem forte. Sinta o nosso abraço mesmo distante da tela, né? Que eu acho que é importante a Foi gente alguém que legal. acolher. Aí agora vamos para o Marlon. Ai, obrigada. Quem apareceu aí? Deixa eu ver. Ei! Muito obrigada por nos representar aí, tá? Abraça mais uma vez, mas bem forte, para representar todos esses abraços aqui. Ai, que bom, né? Isso, meninos, o abraço acolhe, o abraço cura. Marlon? Eu tô abraçado aqui. Então, tem dois pontos que eu ia falar, três, na verdade, né? Até, realmente, assim, na família também eu tenho o esposo, minha tia lá, né? Que ele era isso, assim, ele tem 100 anos hoje, você imagina. Mas ele viveu a vida, assim, todo mundo sabe que sempre foi gay lá, teve 11 filhos. 11 filhos, é casado até hoje, minha tia, assim, mas assim, ela tem 90 e, sei lá, 95 anos, ele tem 100 anos hoje. E assim, sempre, assim, até na cidade, como é uma cidade pequena lá, ele já teve alguns problemas, assim, que ele arrumava os rapazinhos lá e acabou que dava cano nos rapazinhos lá e o pessoal corria atrás dele. Então é meio maluco o negócio desse. Mas enfim, e sempre nunca mantém aquela pose, aquele negócio de família tradicional e como os filhos tudo era médico, não sei o quê, papapá, papapá, aí fica né, nesse mundo dele lá e tal. Mas assim, eu acho que ele nunca foi feliz de fato, né? Porque assim, sempre ficava escondido. E aí outro ponto que é igual a Andrea, né, que estava aí também, falou, realmente, sim, nesse mundo aí, eu vejo nesse ponto, a discriminação é muito maior no o homem, né, que é homossexual, que é gay, do que para a mulher. Para a mulher, o pessoal acha que é bonito, né? Tipo assim, duas mulheres ali, pá, não, vontade tá no meio das duas, tipo isso, né? Tem essa fala. Mas quando é né, um homem ali que ele é gay, é bem complexo para isso. E aí um ponto que eu falo, assim, que
eu comecei a ter uma discussão dessa, assim, até algumas, na Secretaria mesmo de Educação, e aí até uma dúvida minha mesmo também, né? Que acaba que, eu não sei se criou lei, alguma coisa assim, que fala que as escolas têm que tendenciar a banheiros, né? Vamos dizer assim, que não tenha, que, não sei se é a palavra, assim, criar banheiros específicos para as pessoas que, né, que são gays ou lésbicas, esse tipo de coisa assim. E aí tem a discussão de criar banheiros também, assim, que não tenha unissex mesmo banheiro, que é independente, assim, cabines individuais ali, que vai ter sua individualidade ali, e a pessoa que, né, não tem essa diferença, vamos dizer assim. E eu uma dúvida até como tratar isso, porque, assim, de fato a gente está construindo algumas escolas e tendencia a projetar mais escolas, até para, né, para entender um pouco mais como interpretar isso e como, de certa forma, assim, é claro que, de repente, a gente como na parceria público-privada, a gente tem algumas autonomias que a gente pode fazer sem falar, vamos dizer assim, né? O que a gente está fazendo, assim, entender um pouco desse meio, como comportar nisso, assim, projetando, saindo na escola nesse sentido e como adequar as demais, tipo isso, entendeu? Ótima pergunta. É o seguinte, tem dois pontos, assim. A grande questão de fazer banheiros totalmente unissex, né? Banheiros com várias cabines em que todo mundo pode usar, é porque a gente tem um índice muito alto de abuso sexual, tá? E uma das grandes questões assim, que são mais protetivas é você conseguir separar. Acho que as próprias mulheres, muitas mulheres, se sentiriam intimidadas de entrar num banheiro em que você tenha outros homens lá e você vai entrar numa cabine para usar, entende? Então, assim, tem uma questão que, assim, da violência sexual mesmo, tá? Claro que a violência pode acontecer de qualquer forma, mas, assim, nesse sentido. Então, essa questão do banheiro, ela ainda está sendo legislada e estudada, porque, por um lado, a gente atenderia a essa questão da neutralidade, ou seja, o banheiro é para todo mundo, não interessa, né? Se a pessoa é homem, mulher, não binária, trans, enfim. Mas aí tem essa outra questão da sexualidade, né? Do abuso sexual. Então, o que eu entendo? Eu entendo que hoje manter o banheiro feminino e o banheiro masculino e ter pelo menos um outro banheiro que seria esse banheiro que as pessoas falam, né, para pessoa com deficiência, um banheiro acessível e tudo mais, para alguns casos, situações específicas. Mas eu não acho que a gente chegou num momento assim, e a incidência de abuso em crianças e adolescentes é um negócio assim muito alto. Então eu não faria um banheiro unissex, de verdade, assim, até porque é uma fase da vida em que as crianças ainda estão num desenvolvimento emocional mesmo, assim, de entender limites, consentimento e tudo mais. E também com os hormônios à flor da pele, né? Assim, com uma carga hormonal muito grande. Então, eu não faria um banheiro unissex, não. Não, beleza. É porque, assim, acaba que as escolas são adequadas mesmo. De fato, já tem os banheiros já PCD, né? Que tem Tá. nas unidades. Todas as unidades já tem já. Então, assim, que ele tem até essa... enfim, ele não tá... Tem alguns que tá dentro, vamos dizer assim, do banheiro masculino e feminino, mas tem os demais que, assim, existe um corredor ali que é o banheiro que, assim, a pessoa consegue entrar independentemente, assim, dos dois lados. Não, tá bom. Porque, assim... E às vezes, Marlon, as meninas usam o banheiro para, tipo, se trocar, entendeu? Sei lá, as meninas, né? E aí, sei, eu acho delicado. Não, tá bom. Eu vou. É porque assim, porque teve várias opiniões e teve, né, até mesmo alguns gestores que já queria caminhar nisso. Pô, você podia projetar um banheiro assim. Professor, gente, calma. Vamos entender primeiro o que é, porque assim, porque quando a gente fala das unidades nossas, a gente tem hoje 53 unidades, né? Então, assim, a gente não fala só de uma unidade. Então, assim, e quando a gente vai construir alguma, a gente tem que já sabe que estou construindo essa, que a gente tem que voltar nas demais lá e corrigir também. Se a gente aplicar uma boa prática aqui, então é muito esse sentido. Então, assim, a gente pensa num todo. Mas tá bom. Sim. Obrigado. Obrigada a você pela contribuição, pela pergunta aí.
Isso aí, né? Voltando, tudo permeia pela educação, né, Natália? Mais do que a costura. Gente, mais alguma pergunta, alguma colocação? Alguém? Sarinha está vendo aí alguém? Porque às vezes tem hora que eu vejo, tem hora que eu não vejo também. Não? Alguma Dá uma contribuição? Gente, então eu vou passar antes de terminar para a Sara, né? Sarinha, fala aí um pouquinho para a gente, né? E aí, Natália também, se quiser complementar mais alguma coisa, que a gente tem 4 minutos. Então, gente, eu queria primeiramente agradecer a participação da Natália. Foi um momento de muito aprendizado, até mesmo para mim, para todos aqui, né? Eu falo até mesmo para mim, porque já é um tema que eu trabalho há bastante tempo, né? Todo ano a gente faz esse movimento aqui. Então, a cada movimento, a cada palestra, eu aprendo mais um pouquinho. E eu espero que vocês tenham gostado. E vamos passar para as pessoas que não puderam participar, né? Ah, a gente vai postar no YouTube, vai ficar gravado. Então, caso você conheça alguém da sua equipe aí que não pôde estar presente aqui, repasse a informação, nós vamos divulgar nos grupos, porque é um tema, assim, muito relevante, como a Nelma falou, não só para as pessoas que fazem parte, mas para todos. E é isso, a gente precisa tirar nossa fotinha, Mari. Gente, sei que vocês fizeram uma cartilha muito boa, uma cartilha bem legal também. Conscientização aí, queria parabenizar quem não viu ainda, recomendo que veja a cartilha explicando aí a questão das letrinhas, né, o que significam e o panorama assim de como é ser LGBT no Brasil hoje. Muito bom. Andréia, eu mandei, até falar com a Andréia, eu mandei no grupo, né? A gente tem um grupo com todas as meninas, e eu mandei no grupo essa cartilha. É muito legal você enviar ela, até mesmo pro pessoal da sua família e todos nós, né? Divulgar esse material que ficou muito, muito rico de informações. Teve um comentário no chat, deixa eu ver. A Elaine comentou assim: muito obrigada, amei. Aprendi muito, abriu minha mente e o coração de um modo especial. Ah, que bom, Elaine. Então, vamos organizar para foto? Por favor, todo mundo abre a câmera, se ajeita aí, porque a Sarinha precisa da foto dela. Vamos aí. Sara, você que dá o comando, tá, filha? Porque tá aqui... Muito legal. Só um movimento, gente. Tá. Isso aqui. Não, é isso também. Foi? Não, peraí. Ah, tá. Achei que tinha ido e eu comi banana aqui, gente. Achei que eu tava viajando. Vai. Vamos lá, todo mundo com sorrisão. Marlon dá um sorriso aí do meu lado. Pode ir? Estão abrindo a câmera ainda ou pode ir? Que gracinha aqui. Prontinho. Prontinho, isso. Obrigada, gente. Natália, né? Faz as palavras da Sara, a nossa palavra da equipe, né? Agradecer você em nome da nossa diretora de Capital Relacional, Karina Pettinati, do nosso CEO, do nosso presidente, né, Rus Gonzalez. Agradeço a participação de todo mundo. Natália, obrigada pelo seu tempo, né? Obrigada por proporcionar essa roda de conversa que mesmo virtual, acho que a gente conseguiu acolher, conseguimos ter uma expansão de consciência pelos relatos aqui e dizer que nós em breve vamos nos encontrar presencialmente e também vai ter mais alguns encontros online. Para quem não participou, instigue a eles a visitar as redes sociais onde vai ser publicado, né, Sara? A divulgar. E qualquer dúvida que tiver, gente, pode mandar lá para a Sara, que é o ponto de contato seus. E aí a Sara faz uma ponte com a Natália e a gente vai organizando da melhor forma, porque como a Elisângela Lucimac falou, que nós somos pessoas maravilhosas, eu esqueci quem falou aqui agora. Então, Elisângela. Então, a gente pensar nisso. Então, hoje também, como sempre, vou deixar um desafio para vocês. Todo mundo acordou, saiu para trabalhar, né? Ou acordou em casa, mas a gente acordou no piloto automático com muitas distrações. Para, respire e descubra o que você viu de belo hoje. Qual foi a beleza que você mais viu no dia de hoje? E contemple essa beleza.
porque é muito importante. Eu ouvi, tá, Marlon? É muito importante a gente começar a contemplar a beleza. Que quando a gente contempla a beleza do outro, a gente está contemplando a nossa beleza também. Então, um beijo no coração, um ótimo final de semana. Até breve, tá, pessoal? Tchau. Tá, gente?